Estou muito animado com aquilo que Deus colocou no meu coração ontem. Eu agradeci muito a Jesus, muito a Jesus. Ele ministrou muito ao meu coração. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. E o meu desejo é que eu consiga, que você perceba e entenda aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Que esse lugar seja cheio da revelação, do entendimento, do conhecimento de quem Jesus Cristo é. Ele é o único digno. Ele é o único digno. Não existe outro que é digno do que está acontecendo aqui. Não existe outro que é digno. Tudo que nós estamos fazendo aqui, com o melhor dos nossos talentos, dos nossos esforços, da nossa organização, do nosso coração, só tem um alvo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós estamos ainda dentro daquele cenário que eu quero que você lembre. Pedro curou um aleijado, a multidão ficou maravilhada com ele, e depois que ele curou, ele pregou um sermão. Essa multidão ficou completamente tocada pela exposição do Evangelho. E antes mesmo de Pedro terminar o que ele estava pregando, ele foi interrompido pelas autoridades. Naquele dia se converteram 5.000 pessoas. Pedro e João dormiram na cadeia. E no outro dia as autoridades foram conversar com eles. Interessante que, na primeira oportunidade que Pedro teve, ele novamente pregou o Evangelho. E pregou de tal forma que aquelas autoridades ficaram completamente encurraladas diante da revelação do que Deus falava. Mas hoje eu quero separar 2 versículos, 2 partes da mensagem de Pedro. É o que eu posso chamar de ponto alto da mensagem dele. Interessante é que, não sei se você já assistiu alguns filmes, onde o filme ele tem várias partes emocionantes, onde você pensa, poxa, o filme podia acabar aí agora, porque é a melhor parte. Pois é isso que eu vou dizer para vocês hoje. Esse texto, esse momento da pregação de Pedro, é o momento que eu considero a melhor parte. É o auge da revelação. Então no versículo 11 diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler todos juntos? Junto comigo, vamos lá? Este é Jesus. Vamos lá todos juntos? Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É impressionante a profundidade daquilo que Pedro está dizendo aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o que Pedro quer dizer que Jesus, o que esse versículo representa quando ele diz que Jesus é essa pedra angular. É a pedra sobre qual a igreja vai ser edificada. É a pedra sobre qual nós vamos viver. Eu não consigo ver outra característica senão a das construções do templo de Israel. Está aí para mim a imagem, por favor? Coloca para mim a imagem da pedra angular. Essa aqui é a pedra angular. É o que também é chamada pedra de esquina. É a pedra mais importante da construção daquele templo. É a pedra que sustenta a casa, que sustenta o prédio. Ela é a responsável pelo equilíbrio de toda a construção. Então o que o Pedro está dizendo aqui é que o fundamento pelo qual as nossas vidas devem ser edificadas é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Efésios 2:20, ele disse a mesma coisa. Nós vivemos sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Nós vivemos sobre o fundamento de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez conversando com vários pastores, e eles perguntando como é que nós estávamos vivendo nesse tempo, eu falei para eles: olha, nós temos pessoas muito qualificadas na igreja,
Nós temos um povo muito animado, muito preparado, mas igreja nenhuma é edificada sobre ferramentas, sobre boa administração. A igreja é edificada sobre Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular. Ela é edificada sobre os princípios de Deus. Ela é edificada sobre quem é Jesus e o que Ele ensinou. Nossa vida é edificada sobre isso. Se você tem colocado a sua vida, a sua esperança em outro lugar, é um perigo, porque a única pedra que vai sustentar a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. E Pedro diz: essa foi a pedra que vocês rejeitaram, essa foi a pedra que vocês mataram e Deus ressuscitou. E a pergunta que eu preciso fazer é: até quando nós homens vamos achar que sozinhos nós vamos edificar as nossas vidas? Até quando nós homens vamos achar que sozinhos nós vamos edificar a nossa família? Até quando nós homens vamos achar que sozinhos vamos edificar alguma coisa? Se a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios não estão edificados sobre Jesus Cristo de Nazaré, ele vai ser abalado. Então a primeira coisa que Pedro está fazendo, ele está estabelecendo a base. A Bíblia está ensinando que se queremos construir alguma coisa e que isso não caia amanhã, temos que usar a pedra de esquina. O próprio Pedro, já sabendo da sua morte, já estando perto do seu fim, 1 Pedro 2,6, ele diz assim: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Efésios 2, 20 e 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então entenda o que Deus está querendo nos ensinar nessa manhã. A primeira coisa que precisa ser corrigida agora aqui nesse lugar é: onde você está colocando a sua vida? Qual o fundamento do seu coração? Existem tantos hoje, e eu comecei a prestar muita atenção naquilo que está sendo veiculado e falado nesses dias. Existem tantos hoje que dizem que a Bíblia é obsoleta, é antiquada, é desprovida de princípios para esse dia. Mas você sabe o que eu tenho feito, meus irmãos? Eu tenho observado os edifícios que essas pessoas estão construindo. Eu tenho observado os edifícios que essas pessoas estão construindo. Nós temos sido bombardeados por muitos tipos de informações nesse tempo. Você tem visto homens e mulheres de negócios, você tem visto gurus aí, você tem visto todo tipo de ensino acontecendo no mundo atual, mas não olhe só as palavras dessas pessoas. A moeda do momento hoje são frases bem colocadas. Nós vivemos no tempo onde falar bem é importante, mas não ouça qualquer construtor, qualquer pensador, qualquer guru hoje. Procure os resultados. Não se deixe levar pelos efeitos das frases bem colocadas. Observe a vida dessas pessoas, se elas estão realmente construindo algo. E eu queria muito que você colocasse no seu coração algo nessa manhã. Você tem acreditado nas filosofias que outras pessoas importantes estão falando? Você tem crido? Talvez uma palavra, um livro, um filósofo, talvez um mega empresário, ele tem falado algo para você que tenha atacado os princípios da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, antes de você ouvi-lo, observe a vida dele. Eu não falei dessa maneira, mas vou usar essa mesma expressão agora. Eu tenho encontrado várias pessoas que nesse tempo têm questionado a vida deles, e eu aproveito para dizer: preste atenção, meu amigo, entenda o que eu vou lhe dizer. Compreenda o que eu vou lhe dizer aqui agora. O que você fala é muito interessante, o que você fala é muito bonito, o que você fala parece que está na moda, mas olha os edifícios que você construiu, olha a sua vida, olha a sua família, olha o seu coração, olha as suas decisões. Sem a pedra angular, que é Jesus Cristo, nós não vamos viver.
Esse não é um tempo de coisas bonitas e bem arrumadas. Esse é o tempo das coisas que dão certo. Posso ouvir um amém, irmãos? Esse é um tempo das coisas que dão certo. Deus é o maior construtor que existe. Jesus Cristo é o maior engenheiro. O Evangelho é o maior projeto. E nós somos o solo onde isso tem que acontecer. Por isso, faça uma análise agora da sua vida. E qual é a análise que eu quero que você faça? A sua vida está fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré? A sua vida está entregue aos princípios dele? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer nessa manhã. Jesus Cristo é a pedra angular. Coloca a pedra aqui de novo, por favor. Essa aqui é a sua vida. Esse aqui é a sua família. Esse aqui é a sua empresa. Esse aqui são seus planos. A minha pergunta é: essa pedra está colocada bem no centro? A sua vida orbita em volta dos valores de Jesus? Porque senão, você está construindo em areia. Você está construindo num lugar perigoso. Ele é a pedra angular. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas Pedro não disse só isso. Pelo contrário, ele foi agora ao sumário do Evangelho. Ele foi agora a síntese perfeita do Evangelho. Pedro chega e diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Este é, em poucas palavras, o que o Evangelho é e do que se trata. O Evangelho é isso. Se você quer citar o Evangelho para alguma pessoa, diga isso: não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus e debaixo da terra. Só existe um único nome que salva. Nós podemos, se Jesus não voltar daqui a 3.000 anos, nós podemos viver, ser seres de uma tecnologia absurda. Nós podemos chegar a lugares que nós nunca onde imaginássemos que fosse possível na ciência. Mas só existe um nome nos céus e na terra pelo qual nós devemos ser salvos. Só existe um nome pelo qual a nossa vida deve orbitar. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é o mesmo amanhã. O que Ele fez antes da criação, Ele fez na criação. E quando tudo isso acabar, o nome dEle está acima de todo nome. Pedro então resume o Evangelho. Ele traz todos para o centro agora. E é muito interessante isso, porque eu tento selecionar as minhas leituras por períodos históricos. Todas as pessoas que perguntam assim: pastor, como é que você seleciona as suas leituras? Eu tenho o hábito de ler períodos específicos da história da igreja. Eu gosto muito de ler os primeiros 5 séculos da igreja, né? As patrísticas, né? Os pais da igreja. Aí ali você encontra aqueles que fundamentaram a igreja na palavra de Deus, no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Tem Lutero no século XV, você tem Calvino no século XVI, você tem os puritanos, né? Um pouco mais à frente, no século 17 e 18, são pessoas que eles não negociaram a palavra, eles simplesmente citavam a Bíblia. E como disse Spurgeon disse: eu já estaria feliz se fosse somente para citar a palavra no dia de domingo. Eram homens que simplesmente eles sabiam o que era o centro do Evangelho. Eles não misturavam ele com coisa alguma. Essa é a leitura dos antigos. Eu te encorajo você a ler esses primeiros 5 séculos. Eu te encorajo você a ler o século 14, 15 e 16, do que foi escrito naquele tempo. Mas eu não leio somente ele, eu leio os modernos. Eu gosto de C.S. Lewis, Martyn Lloyd-Jones, A.W. Tozer. Essa galera mais nova agora, mas também que não está viva mais. Mas eu já percebo que na leitura desses homens, eles já começam a ter que defender algumas verdades. Eles já começam a ter que dizer que, olha, vocês estão ouvindo outras coisas. Vocês saíram do centro. Vocês estão dando ouvidos mais a filosofias desse mundo do que a própria palavra de Deus. O mundo está se curvando ao novo conhecimento. Eles já começam a ter que defender a palavra. E eu também gosto de ler leitura contemporânea. Os vivos, né? Esses, não todos, mas já estão escrevendo sobre assuntos cristãos que o Evangelho já saiu dos livros. Eles misturaram tantos assuntos que nós perdemos o Evangelho.
E hoje nós vivemos um mundo que, presta atenção no que eu vou lhe dizer, em nome da tolerância, do ecumenismo, da popularidade, do sucesso, nós estamos perdendo as afirmações do Evangelho. Uma vez Lutero, falando para a igreja daquele tempo, ele diz assim: tire as afirmações e você perde o Evangelho. Tire as afirmações do Evangelho e você acaba de perdê-lo. E nós temos uma das afirmações mais poderosas em todo o livro sagrado: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. E qual é o desafio desse versículo hoje? Qual é o desafio desse versículo hoje na era moderna? Qual é o desafio desse versículo hoje no mundo em que nós vivemos? Nenhum outro nome, nenhuma outra salvação debaixo do céu, mais ninguém. Sabe, no mundo onde está acostumado com uma dieta variada, ter uma única opção é ser radical. Você hoje quer assistir um filme? Você não fica esperando o horário da TV aberta chegar. Você vai aos streams e escolhe o filme que você quer assistir na hora. Se você não quer terminar, você para. Essa semana eu devo ter começado uns 4 filmes e não ter terminado nenhum. Porque hoje a gente tem o quê? Uma variedade de paladar. Mas no mundo acostumado com muitas opções, preste atenção, não são poucas vezes que os cristãos são chamados de arrogantes, donos da verdade, intolerantes. Chegue num lugar e diz que só existe um só Deus, um só caminho, uma só vida, uma só verdade. Entenda o que eu quero dizer? Esse é um tempo de nós purificarmos a nossa mensagem. Se pregarmos amor, o amor, nós seremos aceitos em todo lugar. Nós temos que amar, nós temos que ser generosos, você vai ser aceito. Se nós falarmos de ética, de moral, nós somos aplaudidos. Se a igreja ensinar princípios de liderança, de como se dar melhor nas coisas, nós somos até chamados inteligentes. Mas quando nós estamos em alguns lugares e dizemos assim: não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus, a coisa fica preta. Eu me lembro de uma mesa de médicos, eu estava sentado, e quando me perguntaram qual era a minha opinião sobre o meu Deus, eu disse: eu não acredito em vários deuses, eu acredito num só Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro do rosto daqueles médicos, era uma mesa com as 8 pessoas, eu me lembro do rosto. Eles fecharam o rosto e mudaram de assunto. Por quê? Porque enquanto todos falavam do seu Deus, da sua espiritualidade, eu cheguei, absolutamente declarei que tudo o que eles tinham falado eu não acreditava, eu só acreditava no meu Deus. Eles me acharam no mínimo de intolerantes, mente fechada. E muitas vezes o evangelho é traçado como presunçoso, pensamento estreito. E alegar que o Deus dos cristãos é o único verdadeiro, não se encaixa numa sociedade moderna. Porque todos hoje querem o seu meio de chegar até Deus. Mas os argumentos contra textos como esse são muito mais fortes, meus irmãos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Acompanhe meu pensamento. Olha o que nós precisamos retornar. O mundo moderno diz assim: temos a liberdade que quisermos. Vamos acreditar no que nós quisermos. Aliás, faremos o que nós quisermos. Você ouve hoje em todos os lugares defendidos de boca aberta, e todos ouvem, e você mesmo concorda: todos devem ter liberdade para viver a sua própria vida. Esse é um dogma que existe hoje no mundo, na sociedade, e nós cristãos acabamos por abraçá-lo. E quando alguém diz assim: você não tem o direito de dizer que eu estou errado e você está certo, e nós ficamos sem saber nos defender. Mas aqui eu tenho um texto que diz: não há salvação em nenhum outro lugar, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O que Pedro está dizendo aqui é: só existe um único nome, os outros são apelidos. Esse homem está de frente a um sinédrio, pronto para decapitá-lo, para
para pregar ele numa cruz, para deixar ele preso o resto da vida, e ele então declara aquilo que acredita. E eu preciso entender o que esse homem está fazendo aqui, porque quando eu vejo Pedro aqui, parece que nós nos acovardamos no mundo de hoje. Alegam os modernos pensadores que ensinos que privam as pessoas do direito de liberdade universal são ensinos falsos. Eles dizem que nós cristãos somos inimigos da verdadeira liberdade. Nós queremos tirar a liberdade das pessoas. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi toneladas de vezes: pastor, eu não vou ser cristão porque eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Parece que o evangelho, ele em vez de libertar, ele faz o quê? Prender as pessoas dentro de um quadrado, quando na verdade essas pessoas estão falando de religião e não de Cristo. Mas você precisa entender como se define liberdade hoje. Liberdade hoje é a ausência de qualquer limitação ou restrição para a sua vida. Isso é liberdade. Você tem visto a liberdade sendo discutida hoje em todos os lugares. Liberdade moderna é liberdade para fazer o que quiser. É a capacidade de fazer o que desejar. E da sua boca já saiu isso. Você diz: ninguém, eu sou livre, ninguém fala nada para mim. Eu faço o que eu quiser. Essa é uma mentalidade, só que ela não é bíblica, ela é grega. E nós absorvemos ela como se fosse um ótimo sanduíche do final da tarde. Mas hoje eu quero te dizer que eu quero analisar a vida como ela é. A vida como ela é. E eu vou te provar por que Pedro disse isso. E o Espírito Santo vai nos convencer que não tem opção nessa vida a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O mundo diz: liberdade é fazer o que quiser. Mas vamos analisar a vida real. Imagine uma pessoa de 60 anos de idade. Sua filha acabou de casar. Ele é um homem que gosta de comer absolutamente tudo. Ele está pesando agora perto de 120 quilos. Tudo ele gosta de comer: muito açúcar, muito carboidrato. Ele ama feijoada. Às 5 da manhã ele está lá na panelada, com bastante limão e 1 litro de Coca-Cola, só para começar o dia. E esse homem diz para mim: Ricardo, eu amo comer. E eu falo para ele: cara, não come. Ele diz: não, eu sou livre, eu como o que eu quiser. Aí eu falo: tudo bem. Mas aí depois, quando ele termina aquele prato de 1 quilo, né, aí ele pede a sobremesa. Aí ele veio conversar comigo: Ricardo, minha filha casou. Eu estou com tanta vontade de ver meus netos. Eu tenho uma vontade de levar meus netos para a praia, correr com eles. Sabe, eu tenho vontade de levar os meus netos para a escola. Veja bem, essa mesma pessoa que diz que ela vai comer o que ela quiser, ela também quer levar os netos para a escola. Essa pessoa não quer morrer para levar seus netos à escola, na praia, para correr com eles. Mas essa pessoa quer comer o que quiser. Essa é a complexidade da vida. Você nunca vai ter as duas coisas. Esse homem, ele vai perceber que se ele decidir comer tudo, ele vai ter limitações na sua saúde. E se ele impor limitações na sua saúde, para um dia estar correndo com seus netos na praia daqui a 10, 15 anos, ele não vai ter liberdade para comer o que quiser. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Na vida real, na verdade, nós não temos liberdade. Não como imaginamos. Na vida real, nós temos várias liberdades. E nós temos que aprender a escolher qual delas é a mais sensata. Essa pessoa vai ter que decidir de qual liberdade ela vai ter que abrir mão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E qual é o ponto aqui? O ponto é que não existe liberdade para você fazer o que quiser. Ou você se exercita e vive mais, ou você come e lança sorte. Na minha opinião, a solução para esse homem é absolutamente clara. Perca pelo menos aí uns 40 quilos. Faça exercício. Para quando tua neta ou teu neto tiver 10 anos de idade, você esteja jogando bola aos 70 anos com ele na praia. Parece simples a decisão, mas ele vai ter que abrir mão da liberdade de comer, se quiser ter a liberdade de viver. E é assim em todas as áreas da nossa vida. E é assim na área profissional. Se alguém deseja uma formação,
Eu vou ser o que eu quiser. Ninguém diz o que eu vou ser. Ok, tudo bem, você tem liberdade para escolher a sua profissão. Mas essa liberdade de você escolher o que você quer ser e ser um bom profissional, você não vai ter liberdade de você gastar com o que você quiser, porque agora você vai ter que investir no seu sonho. Você não vai ter mais liberdade de sair toda noite, de madrugada, e acordar tarde, porque agora você tem que investir na sua profissão. Os seus investimentos, o seu tempo agora está completamente voltado para aquilo. A questão não é se eu sou livre para fazer todas as coisas, a questão é qual é a liberdade que é mais libertadora. A liberdade de viver sem limites, ou impor limites, tem que ter um motivo. Se nós olhamos dessa forma como o mundo diz, olha, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser, você não vai fazer absolutamente nada. Não existe esse negócio de liberdade para fazer o que quiser. A verdadeira liberdade, ela é estratégica. A verdadeira liberdade, ela sabe lidar com as outras liberdades, a fim de conquistar outras liberdades. A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a escolha que você quer fazer para viver o que você deseja. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Eu faço o que eu quiser, nunca foi liberdade e nunca será. Me ouça. Se você deseja viver a liberdade de não fazer nada, ou de você fazer só o que você quiser, do que der na tua telha, você não vai viver o melhor da liberdade. Por causa da liberdade de fazer o que quiser, muitos estão na prisão que a sua liberdade lhes trouxe. Muitos são prisioneiros da liberdade. Por exemplo, qual é o maior desejo do coração humano? Já se chegou a uma conclusão que se você pegar todos os desejos do ser humano e colocar ele dentro de um liquidificador e bater durante 3 dias, vai sair só um: desejo de amar e ser amado. O desejo de amar e ser amado é o centro do coração humano. Não existe sentimento de maior libertação do que você se sentir amado e amar. Não existe sentimento de maior, completude, não existe sentimento mais completo de você ser amado e amar. O amor é libertador. Mas pensa comigo, a partir do momento em que você ama, sem dúvida, nesse exato momento você acaba de perder a sua liberdade. O mesmo sentimento que te torna a pessoa mais livre do mundo é aquela que vai exigir restrições para a sua vida. Tchum. Alô? Onde você está? Que até agora você não chegou. Não é da tua conta. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Aliás, ninguém me controla. Eu sou como o vento. Eu viajo, eu não tenho um momento fixo. Você está comigo, mas você vai ter que entender que eu determino como eu vivo. Bem, eu não sei qual é a pessoa que está do outro lado. Se ela for calma, o celular vai ficar uns 30 segundos em silêncio. Aí ela vai dizer assim: eu acho que nós precisamos avaliar o nosso relacionamento. Você não entendeu o que nós estamos tentando viver. Ele liga. Mas se fosse eu do outro lado, eu digo: o quê, rapaz? Tu está pensando o quê? A gente diz que se ama, eu não posso saber onde é que você está. Eu estou entregando meu coração. Entenda o que eu quero lhe dizer. Você não pode ser livre como a vida moderna ensina. Você não pode ser livre e desejar um relacionamento sólido. Você não pode ser livre e desejar ter paz na sociedade. Não, eu faço o que eu quiser na minha vida, ninguém me segura. Lógico que você vai estar na prisão em menos de 24 horas. Toda liberdade, ela precisa ser inteligente. Mas quem ama, o que diz de verdade? Eu vou sacrificar as minhas necessidades para satisfazer as suas, porque eu amo. Um dos pré-nupciais que eu nunca vou esquecer foi de um casal, um advogado e uma médica. Ela lutando para fazer residência, e ele já muito bem
no seu trabalho já bem consolidado. E eles foram fazer um plano social, me lembro, foi até lá na minha casa. Foi na sala de oração, eu sentei com eles. E antes de nós começarmos o pré-nupcial, já era o segundo ou terceiro dia. Nesse dia, eu falei assim, vocês já tiveram algumas dificuldades? E ela disseram, pastor, tivemos, mas resolvemos. E ele falou assim, pastor, nós tivemos um problema muito grande. Porque eu já tenho uma profissão aqui nessa cidade. E a minha noiva passou numa residência numa capital distante daqui. E nós começamos a discutir muito. E não foi bom naquele dia, então eu fui para minha casa, ela foi para dela. E de noite eu fui avaliar o meu amor que eu tinha por aquela mulher. E eu decidi, eu estou abrindo mão hoje do meu trabalho. E eu vou investir a minha vida para que minha esposa faça a residência dela. Nessa mesma hora, ela lá na casa dela, ela disse que estava orando. E disse que ela tinha acabado de abrir mão da residência dela. Porque ela iria apostar no sonho do marido. E não ia tirar do lugar que ela entendia que ele estava sendo bem sucedido. E eles ligaram. E quando eles ligaram, eles disseram a mesma coisa. Eu me lembro que nessa hora nós três choramos. Sabe por quê? Porque ali eu estava vendo o verdadeiro poder da liberdade. Ali eu estava vendo o que é a vida real tem que exigir de nós. Ninguém faz o que quer se quer continuar amando. Ninguém faz o que quer se quer continuar casado. Ninguém faz o que quer se quer continuar, né? Ou se quer ser um bom empresário, quer ter um bom emprego. Ninguém faz o que quer se quer ser um bom pai, uma mãe. Ninguém faz o que quer se quer só fazer o que quer. Ou amamos e sofremos os limites da liberdade, ou vivemos sem ninguém. Nunca as duas coisas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A liberdade requer um propósito. Para onde você quer ir com a sua liberdade? Qual o objeto da sua liberdade? Seja qual for o objeto da sua liberdade, olha para mim aqui agora. Ele vai ser o seu Senhor. Nós nunca somos senhores de nós mesmos. Nunca. Ninguém é senhor de si mesmo. Sempre haverá algo que vai nos dominar. Nós nunca seremos totalmente livres. E a conclusão é que sempre que você estiver numa situação e desejar algo, você vai ter que escolher quem você vai servir. Todo ser humano precisa se entregar a alguma coisa. Todos adoramos ou servimos alguém. Você pode dizer, eu sou livre, pastor, eu sou tão livre, que eu vou viver a minha vida para ganhar dinheiro. Eis o seu Senhor. Eis o seu Senhor. O seu Senhor é o dinheiro, e você verá que você nunca vai se satisfazer com ele. Talvez você diga, não pastor, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou passar horas na academia. Eis o seu Senhor, a beleza corporal. Aí está quem você vai servir. A necessidade de ser, de atrair, de ser atrativo, nunca ser feio, a luta contra o tempo, o estresse, o sofrimento contra a velhice, as rugas, os aparelhos, os cremes, os nutrientes, alimentos. Você vai ser escravo de ninguém. E quando você vê, você diz, eu sou livre para fazer o que quiser. Você não é. Você agora está escravizado debaixo do seu desejo. Não, eu preciso ir para a academia. Não, eu preciso acordar cedo. Eu preciso fazer 20 quilômetros de bicicleta. Não, eu preciso correr 5. Você escolheu o seu Senhor. Poder. Eis o seu Senhor. Você tem medo de ser fraco, perder a sua influência. Você fará de tudo para que você continue demonstrando força e não fraqueza, para você ser lembrado e não esquecido. Seu Senhor é o desejo do poder. Bem-vindo, você serve alguém. Intelectualidade. Eis o seu Senhor, servindo o Deus do saber.
Você é aquele cara que não pode ficar desinformado. Você é aquele cara que faz todos os cursos. Em toda conversa você precisa conhecer aquele assunto. Na verdade você ama ser chamado de o cara da atualidade. Você ama ser chamado do cara que está sempre sabendo as coisas. Você ama as pessoas te perguntarem: o que você pensa nisso? Você se envolve naquilo, eis no seu Senhor. Não concordo, pastor, não concordo com isso. O senhor não me conhece. O meu coração não é completamente de ninguém, né? Nada tem minha atenção total, pastor. Eu viajo com pouca bagagem, minha vida sempre está em movimento, eu sou livre para fazer o que quiser. Eis o seu Senhor, a independência. Eis o seu Senhor, o descompromisso. Você é uma pessoa que está tão compromissada e não tem compromisso com ninguém, que o seu Senhor é a vagabundagem. Todo mundo tem um Senhor. Você vai servir alguém. Você é livre, eu sei, mas você é livre para entregar o seu coração para alguma coisa. E qual a pergunta que não quer calar? Qual é o Senhor certo para o seu coração? Quem receberá de você atenção? A quem você vai se dobrar? Porque todos nós temos um Senhor. O dinheiro, o prazer, o poder, o descompromisso, qual seja o seu Senhor, Ele vai impor restrições, limitações ao seu comportamento. E a pergunta que você precisa fazer é: quais restrições me serão mais recompensadoras? Quem é o melhor Senhor? Qual Senhor eu devo escolher e eu devo servir para que realmente eu seja livre? Se eu quero viver um sólido amor, se eu quero viver uma alegria verdadeira, se eu quero viver do lado da minha família, se eu quero uma vida nesta e na outra, a quem devo entregar a minha liberdade? Quem será o seu Senhor? Qual a vida que você vai escolher? Vamos voltar agora à declaração de Pedro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por que Pedro está dizendo isso? Qual é o fundamento do argumento de Pedro para ele dizer que Jesus é a melhor das nossas opções? Se temos que ter um Senhor, por que Jesus Cristo é o melhor deles? Uma rápida consulta à palavra de Deus, você vai descobrir em João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes em mim, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês me escolherem, se vocês ouvirem o que eu disser, vocês realmente viverão o que vocês nasceram para viver. Sabe por que não existe outro nome pelo qual nós devemos ser salvos? Sabe por que não existe outro nome para o qual nós devemos dobrar os nossos joelhos? É porque quando escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que Ele nos pede, em última análise, é o caminho da nossa verdadeira libertação. Quando nós escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Pedro está dizendo: existe um nome, e só um nome debaixo dos céus e da terra, que vai salvar a sua vida. Porque se você seguir a Jesus, o que Ele vai limitar, o que Ele vai te pedir, o que Ele vai arrazoar com você, o que Ele vai ensinar, no final das contas, em última análise, isso Ele está fazendo para fazer você verdadeiramente um homem livre. Ele vai te ensinar perdão, confissão, moralidade e ética. Seja fiel ao seu cônjuge, sabe? Sustente a tua palavra, não minta, seja íntegro, ame a Deus acima de todas as coisas, não tenha ídolos, ame ao seu próximo. E quando você pega todos os princípios de Jesus e você aplica na sua vida, então uma explosão vem no seu ser, e essa explosão se chama um homem e uma mulher livre. Este Jesus, que é a pedra angular, a pedra de esquina, que vocês rejeitaram,
Ele não tem um nome, não tem um nome nos céus e na terra e debaixo dos céus, pelo qual vocês devem se dobrar. Pedro está dizendo para qualquer outro lugar que vocês forem, aonde vocês colocarem a sua liberdade, vocês serão escravizados. Eu nunca atendi tantos casais na minha vida. Eu estou para começar, né? Mudar o nome do gabinete. Esses dias não. Cada casal que entra com um problema é uma criatividade a mais, meu irmão, eu nunca vi. É uma criatividade que os casais têm para ter problema que eu nunca vi. Eu sou muito criativo para bagunçar a minha vida, mas eu estou vendo assim um senso de criatividade no século 21 que eu nunca tinha visto na minha vida. E várias vezes nós começamos as nossas conversas, eu pergunto assim, só você, me conta o que está acontecendo. Aí você ouve ali 1 hora, aí só você agora, me conta o que está acontecendo. Aí eu ouço. Aí quando você fala assim, diz, meu Deus do céu, Senhor Jesus, nos abençoe em nome de Deus, mandar todo mundo embora, porque você não encontra solução. Mas sabe o que vem dentro da minha cabeça? É que tudo que está acontecendo ali, é porque eles não entenderam o que é liberdade. Eles ouviram Aristóteles, eles ouviram Platão, mas não ouviram Jesus. Eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha. E a liberdade que eles estão vivendo, estão levando eles às prisões que eles jamais imaginavam. Sabe, e é muito estranho, porque você vai conversar com uma pessoa que é dependente de drogas, e você vai dizer para ela assim, cara, o caminho não é esse. Ele diz, não, cara, eu vou fazer o que eu quero. Na verdade, ele usa a liberdade dele para se aprisionar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Pedro está dizendo assim, olha, todo senhor que você escolher, que não for Jesus Cristo, ele vai te aprisionar. Ele vai fazer de você um escravo. Porque para qualquer outro lugar que você for, esse senhor que não é Jesus, vai te matar, vai te aprisionar. Aí vem as pessoas e dizem assim, o evangelho é presunçoso, o evangelho está tirando as nossas outras opções. É pelo contrário, o evangelho é gracioso, o evangelho é honesto. Só existe um Senhor que vale a pena a gente seguir. Só existe um nome pelo qual nós seremos salvos. O evangelho é a boa nova de que sua vida somente será uma vida de liberdade se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedro, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu ouvi Jesus dizer, Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu ler na versão, a mensagem, coloca para mim por favor. Você tem aí? Olha só, Pedro, por que você está dizendo que só tem um nome pelo qual a gente deve ser salvo? Por que a gente não tem outras opções, Pedro? Por que eu não sigo outros senhores? Por que eu não posso desejar o que eu quero? É porque Jesus disse, andem comigo, e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Você quer ter o melhor casamento do mundo? Ouça Jesus. Até olhar para uma mulher é adultério. Meu Deus, eu não tenho liberdade nem para olhar. Não, você vai ter liberdade para viver tudo que você decidiu viver no seu amor, na sua casa. Você vai ser um homem ou mulher que vai envelhecer, vai enrugar as mãos segurando a mão de quem você ama. Tenha domínio próprio. Você não vai falar aí, não vai dar com seus burros na água, não vai ficar falando as coisas sem pensar. Não minta, nem pense.
o que não deve, tenha nos seus pensamentos coisas boas. Jesus, ele está nos ensinando a viver. Ele está dizendo assim: olha, se você me ouvir, você vai sair da tua casa, vai abrir a tua porta, vai assoviar na segunda-feira, vai olhar para o céu e vai desejar viver de verdade. É por isso que não existe outro caminho pelo qual nós devemos percorrer. Ô Espírito Santo de Deus, traz revelação nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo para nós, meus irmãos? Eu te criei, eu sei como você funciona. Eu te criei, eu dei ordens para como você fosse formado. Eu dei ordem no nada, você saiu da inexistência para a existência. Eu te criei a minha imagem e semelhança. Eu sei o combustível para a sua vida, eu sei seus limites, eu sei as suas impossibilidades, eu sei a sua capacidade incrível. Eu sei fazer você uma pessoa livre. Eu não pedirei nada pelo qual eu não criei você para fazer. Eu vou potencializar você, e você será luz. Você vai brilhar como nunca brilhou. Você vai ser sal, você não vai ser insípido. Você vai ter gosto, as pessoas vão gostar de estar do teu lado. Você viverá uma experiência no meio da rotulação da tristeza. Você verá a luz no meio da escuridão. Você terá fé que transcende. Eu te criei, eu sei para que você serve. Eu sou o único Senhor da sua vida. Eu não vou pedir nada para você que vai te aprisionar. Você está preso por causa da sua liberdade sem limites. Eu não vou pedir nada que vai te aprisionar. Você não fará tudo de uma vez. Por isso que eu morri naquela cruz. Você dá trabalho. Mas para cada vez que você errar, eu acertei definitivamente. Confie no meu sangue, confie na minha cruz, confie no poder da ressurreição, confie em mim, confie no meu espírito. Levante, recomeça. Aquilo que você diz que você não pode é uma mentira. Programaram na tua cabeça, fizeram uma mudança cerebral em você. Você ouviu todas as filosofias desse mundo. Você nasceu para ser monogâmico, você nasceu para ser íntegro. Você não precisa enganar as pessoas para você crescer. Você não precisa vender a sua alma para você ser bem sucedido. Ei, eu comprei você. Eu sei como você funciona. Você não é um brinquedo na minha mão. Você é minha criação. Você é meu deleite. O meu pai tem filhos e ele cuida deles. É por isso que Pedro está dizendo: não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Jesus vai dizer assim: eu sou o único Senhor que não vai te explorar. Eu não vou te explorar. Eu não vou te explorar. Eu não vou te explorar. Me entrega a sua liberdade. Me entrega a sua liberdade. Me entrega a sua liberdade. Me entrega a sua liberdade, que eu devolverei ela para você potencializada. E você viverá a alegria da salvação. E uma das coisas que Jesus me falou, que realmente Ele me abençoou tanto ontem, é que, Ricardo, eu usei a minha liberdade para ficar imóvel naquela cruz, para que você pudesse correr, para que você pudesse correr, para que você pudesse viver. Ouça-me, obedeça-me, conheça-me, entregue-se. Não existe outro nome como o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.
Não é a música que te liberta, não é o ritmo que te liberta, não é o ambiente que te liberta, não é a droga que te engana e te dá uma leveza passageira, não é a bebida que te liberta, não é o prazer que te liberta. O que te liberta é olhar para cima e não ter nenhuma culpa. O que te liberta é saber que você é livre. O que te liberta é saber que você tem liberdade para fazer o que você não quer fazer. Apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não faço eu quero. Liberdade não é fazer o que quiser, liberdade é não fazer o que não quer. Sabe, quando você tem vontade de trair, quando você tem vontade de mentir, quando você tem vontade de poluir a sua vida com tanta imoralidade, promiscuidade, quando aquilo ali bate no teu coração, liberdade é pelo poder do Espírito, pelo poder do sangue derramado naquela cruz, pelo poder do Senhor que domina a minha vida. Eu digo não ao que eu quero fazer agora. Liberdade é não fazer o que você não quer. Liberdade é você viver o Cristo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E você sabe o que é o maior de tudo? Deixa eu ser mais claro do que tudo aqui hoje. Quem é semelhante a Jesus? Come on. Quem é semelhante a Jesus? Me dá sua atenção total. Quem é semelhante a Jesus? Como é que a humanidade tem coragem de colocar ele no mesmo padrão dos demais? Jesus não pertence a nenhuma categoria que inclua outros. Ele não é um dentre muitos. Ele é simplesmente o único, inigualável, incomparável. Quem é Platão, Sócrates, Aristóteles, Allan Kardec, Buda, Maomé, Moisés, Davi? Comparar Jesus com alguém é negá-lo. Comparar Jesus com alguém é negá-lo. Não há outro, não há segunda opção. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado a sermos salvos. Somente Jesus salva, somente Ele liberta. Não existe outro. Ele não precisa de ajuda, Ele salva sozinho, salva perfeitamente. Ele não precisa de auxiliares. Não há salvação debaixo do céu. Jesus não é provincial, territorial. Jesus não é brasileiro. Aonde um ser humano estiver agora, debaixo dos céus, e ele invocar o nome de Jesus Cristo, ele será salvo. Não existe outro caminho. Não há opções, opiniões ou debates. Ele é o único. No Maranhão, na Índia, no Japão, nas Coreias, nos Emirados Árabes, somente o nome salvo. O nosso nome tem uma esperança, a nossa esperança tem um nome. Só existe um Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Pedro, você não está sendo muito antiquado? Você não está sendo muito presunçoso? Pedro, não estou. Porque para qualquer outro lugar que você for, nunca você terá o Senhor que o seu coração merece. Jesus Cristo é o nosso único Senhor.